E aí, moçada, tudo bem? Então vamos ver cada um dos exercícios de todos os slides. Aqui nesses slides estaremos abordando os exercícios da aula 1 e 2. Vamos lá então. Na prática, Torre de Hanoi. Vamos iniciar com um jogo famoso da matemática, cujo inventor foi o matemático francês. Está aqui o nome dele. Mano, tu é um guerreiro. O objetivo do jogo é deslocar todos os discos de uma pilastra a outra qualquer. Regras: apenas o disco do topo pode ser movimentado e um disco nunca pode ficar em cima do outro, com um diâmetro menor ao seu. Tem um link para brincar com esse exercício, tá? Mas a resposta dele está aqui. Então, para quem não conhece a Torre de Hanoi, são alguns discos, aqui só tem 3, mas na verdade também em média são 5. A ideia é você transportar todos esses discos para a haste 3. Só que tem um detalhe: nenhum disco menor pode ficar embaixo de um disco maior. Então aqui tem toda a alternativa que foi feita. Então movimentou o disco 1 para o pino 2, colocaram o disco 2 no pino 3. Então pegou 1, colocou no 2, pegou o 2, pôs no 3. Aí você vai pegar 1, colocar em cima do 2. Aí você pega esse 3, põe aqui no pino 2, joga 1 para lá, põe o 2 em cima. E depois você vai levar todo mundo para cá. A ideia é essa, é transportar. Tá? Isso aqui é apenas um raciocínio lógico. Tá? É o que nós trabalhamos nesses tipos de aula. Então, vamos ver o que acontece aqui. Escreva um algoritmo para iniciar as ações necessárias para solucionar a questão seguinte. Uma pessoa deseja atravessar um rio com uma canoa que tem a capacidade de transportar por vez apenas ele e mais uma das 3 cargas, sendo elas um bode, um lobo e um maço de capim. Sabe-se que o bode se alimenta do capim e o lobo se alimenta do bode. Portanto, eles não podem ficar sozinhos. Assim, determine uma maneira segura para que ele chegue do outro lado do rio com suas 3 cargas. Então, olha só, qual que é a ideia? É que a pessoa transporte de um lado para o outro o capim, o bode e o lobo. Então, a melhor coisa a fazer: sim. Leva primeiro o bode e deixa ele do outro lado e retorna. Leva o capim e deixa do outro lado. Pega o bode de novo, leva para o outro lado lá junto do lobo. Põe o lobo no barco, deixa o bode. Traz o lobo para o outro lado, deixa o lobo com o capim. Volta, pega o bode e traz o bode. Termina todo o processo. Utilizando a representação narrativa, apresente uma solução para cada situação a seguir. Elabore um algoritmo que contenha os passos necessários para se trocar uma pilha. Elabore um algoritmo em que não se sabe se a pilha está queimada. E elabore um algoritmo caso a nova pilha não funcione. Vamos lá. Na representação narrativa, descrevemos a sequência de passos a serem realizados para que se chegue ao objetivo. Assim, um algoritmo que pode representar a troca de uma pilha no controle remoto é pegar uma pilha nova, abrir o compartimento do controle remoto, retirar a pilha antiga do controle remoto e colocar a pilha nova no controle remoto. Então, isso aqui é uma das alternativas. Só que no caso B, nós temos que confirmar se a pilha está queimada, né? Ou se acabou a bateria dela. Então, no caso de não saber se a pilha está queimada, há mais passos a serem incluídos no algoritmo para que se possa chegar ao objetivo. Trocar a pilha sem saber se ela está queimada. Ligar a TV acionando o controle remoto. Se a televisão não ligar, pegar uma pilha nova. Abrir o compartimento do controle remoto, retirar a pilha antiga do controle remoto, colocar a pilha nova no controle remoto. Somente se a pilha não funcionar é que ela será substituída novamente. Trata-se de um teste seletivo, guardem essa palavra, pois depende de uma ação para determinar quais ações serão executadas. Há outros caminhos, porém é importante que o algoritmo seja otimizado. Lembra que nós vimos na primeira aula lá que nós temos a decisão, que é o losango? Então esse aqui faz o papel do losango, faz uma pergunta para você, se tiver queimado você vai de um lado, se for verdade um lado, se for mentira o outro lado. No caso C, no caso de alterar o algoritmo elaborado anteriormente, caso a pilha não funcione, repita as ações até ela funcionar. Teste de repetição indefinido, é o que a gente chama de laço, tá? Você vai ficar repetindo a ação até ela ser favorável ao que se pede. Ligar a TV acionando o controle remoto. Se a televisão não ligar, pegar uma pilha nova. Abrir o compartimento do controle remoto. Retirar a pilha antiga do controle remoto. Colocar a pilha nova no controle remoto. Ligar a TV acionando o controle remoto. Se a televisão não ligar, pegar uma pilha nova. Abrir o compartimento do controle remoto. Retirar a pilha antiga do controle remoto. Colocar a pilha nova no controle remoto. E você vai testar de novo o controle.
Se não funcionar, você vai trocar, e você vai trocar até ter uma pilha que funcione. Isso é o que a gente chama de laço. Dados os comandos abaixo sobre o múltiplo de 5, organize-os no fluxograma. Digite um número natural de 3 dígitos. Arme uma divisão, calcule a divisão armada apenas com o resultado sendo um número inteiro. A divisão obteve resto 0? Sim, o número informado é divisível por 5. Não, o número informado não é divisível por 5. Então, nós temos aqui o fluxograma. Repara, fluxograma é o estado que diz. Tá? Na verdade, em computação, isso aqui é um diagrama de blocos. Então, nós temos início e fim, saída, onde o computador conversa com o usuário. Entrada, onde o usuário digita as coisas para o computador. Processamento, esse símbolo significa decisão, sim, sim ou não. Saída novamente, conector e o final. Então, o número tem que ser múltiplo de 5. Então, basta você dividir por 5. Se a resposta for 0, ele é divisível por 5. Se a resposta for diferente de 0, ele não é divisível por 5. Então, nós temos aí, olha só, o nosso programa. Início, escolha um número natural, 3 dígitos, lembra lá. Você coloca o número, divide o número por 5. O resto é 0. Se o resto é 0, ele é divisível por 5, termina o programa. Se o resto não for 0, ele não é divisível por 5, também termina o programa. Isso aqui não é o diagrama de blocos, aqui é só a ideia do que o diagrama de blocos vai fazer. Nós vamos ver o diagrama de blocos ali na frente, tá? Aqui, olha só, tem uma ideia de como se você acha o número ímpar e par. Essa ideia aqui está totalmente errada. Sabendo que você pode terminar um número par ou ímpar, observamos que alguém ocupa cada unidade. Mentira, tá? Isso aqui é a forma que você ensina a criança no ensino fundamental 1, que ela não aprendeu a divisão. O termo correto para isso é dividir o número escolhido por 2. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto da divisão for 1, ele é ímpar. Tá? É o que está escrito aqui. Tá bom? Vamos em frente. Então, como que ficaria o programa? Início. Digite o número. Só digita o número. Você vai pegar esse número, a resposta, dividir por 2. Percebeu que a divisão aqui é um símbolo de porcentagem? É que essa divisão mostra para o computador apenas o resto. O número que você encontrou é igual a 0. Se for verdade, é par, termina o programa. Se for mentira, falso, é ímpar, termina o programa. Beleza? Esse símbolo aqui é o mesmo que esse aqui, tá? O monitor mostra para você. Esse símbolo o Estado colocou. Segundo as normas atuais, né, do ISO 5.807, não é esse símbolo, é esse, tá? Mas se na prova aparecer para vocês assim, considere que é o computador falando para vocês. Temos aqui um do Enem. Então repara aqui, ó qualquer entrada, olha como é diferente, tá? Entrada e saída, né? É o mesmo. Na verdade, isso aqui não existe, mas está no Enem, vamos fazer de conta que é assim que funciona. Em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, cada componente ao final da linha de montagem é submetido a um rigoroso controle de qualidade, que mede o desvio percentual de seu desempenho em relação a um padrão ideal. O fluxograma a seguir descreve passo a passo os procedimentos executados por um computador para imprimir um selo de cada componente testado, classificando de acordo com o resultado do teste. Então, em outras palavras, tudo que é colocado no mercado para venda passa por um controle de qualidade. Conforme for o índice que aparece nesse controle de qualidade, ele é classificado como classe alta, classe média e classe baixa. Exatamente isso, tá? Então, começa aqui o nosso programa. Entrou o valor D. Esse valor D é maior que 5%? Sim, ele é maior que 5%. Escolher a cor vermelha, escrever rejeitado e imprimir o selo de rejeitado, acabou o programa. Agora não, ele não é maior que 5%, vai para a próxima decisão. O símbolo D, o valor de D, ele é maior que 3%? Se sim, ele é maior que 3%, ele vai estar entre 3 e 5, tá? Escolher a cor amarela e escrever terceira classe. Vai lá, imprime o selo de terceira classe e acaba o programa. Agora não, ele não é maior que 3, então escolher a cor azul. Escolheu a cor azul. O D é maior que 1%? Se sim, ele está entre 1 e 3, escrever segunda classe, imprimir o selo azul de segunda classe e terminar. E termina o programa. Agora, se não, ele é menor que 1%, então escrever primeira classe, imprimir o símbolo, o selo, né? Aliás, imprimir o selo e terminar o programa. Aí a pergunta do exercício.
Segundo essa rotina, se D é igual a 1,2%, o componente receberá um selo como classificação rejeitado, impresso na cor vermelha, terceira classe, impresso na cor amarela, terceira classe, impresso na cor azul, segunda classe, impresso na cor azul e primeira classe, impresso na cor azul. Olha, lembra que a primeira classe é abaixo de 1. Entre 1 e 2 é segunda classe, impresso na cor azul. Então a letra certa é a letra D. Entrada de dados, início, entrada. O produto tem um desvio de eficiência maior que 5. Sim e não. Sim, selo vermelho. O produto é rejeitado. Não, verificar novamente. O produto possui um desvio de eficiência maior que 3. Se sim, selo amarelo. O produto terceira classe. Não, cor azul serve para nova avaliação. E aqui vai explicar todo o processo que nós analisamos. Então, o que acontece? Ele está entre 1 e 2. Então, está na classe azul. Tá? Um pouco a mais que 1%, que é 1,2, né? Então, letra D seria a resposta correta. É isso aí, pessoas. Por hoje é só. Os exercícios dessa aula já foram feitos. Então, vamos embora para outra.